Bom, quando a gente fala em saúde da mulher, muita coisa vem à cabeça. Exames de rotina, prevenção, cuidado contínuo. Mas tem um tipo de câncer que, mesmo com tantos avanços, ainda representa um grande desafio. O câncer do colo do útero. Ele é silencioso, na maioria das vezes evitável, e mesmo assim ainda faz muitas vítimas todos os anos. Bom, por isso, mais do que falar sobre tratamento, esse episódio é um convite para entender o que pode ser feito antes da doença aparecer e como o futuro do rastreamento pode transformar esse cuidado. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná, e neste ano o IOP completa 30 anos de história. 3 décadas dedicadas ao cuidado, à inovação e ao acolhimento de quem enfrenta o câncer. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do rastreamento do câncer do colo do útero. O que já mudou, o que ainda vem pela frente e principalmente o que toda mulher e também quem está ao lado dela precisa saber para transformar informação em cuidado. Bom, e para essa conversa eu recebo aqui no estúdio a doutora Audrey Tsunoda. Se eu estiver falando errado, doutora, a senhora pode me corrigir com toda certeza, que é cirurgiã oncológica do IOP. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Olá, Johnny, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com você e com todos que estão aqui compartilhando este momento com a gente para falar sobre esse tema que é muito instigante, provocativo, curioso e que muitas pessoas se sentem ali um pouco envergonhadas, né? Para comentarem mais a respeito. Que legal, doutora. Muito obrigado. E para a gente poder começar, vamos do começo, né, doutora? O que realmente é o câncer do colo do útero e por que ele preocupa tanto? O câncer do colo do útero surge a partir de células que se modificam na região do útero que está em conexão com a vagina. É uma região que a gente pode visualizar no exame ginecológico. Então, logo, é mais fácil da gente detectar pequenas alterações antes mesmo delas gerarem sintomas. Entendi. Doutor, existe um grupo de mulheres que estão mais vulnerável à doença? Sim, as mulheres que persistem com uma infecção causada pelo vírus do HPV, o papilomavírus humano, estão realmente mais suscetíveis, né? Pode ser que elas venham um dia a evoluir com alguma alteração que pode ser precursora e gerar um câncer no futuro. Entendi, doutor. E a senhora pode falar um pouquinho sobre esses fatores que podem aumentar, inclusive, a chance de desenvolver esse tipo de câncer? Bem, como eu comentei, o HPV é o principal agente, mas para ele persistir, há alguns fatores que influenciam, principalmente os que estão relacionados à nossa imunidade. Então, por exemplo, a mulher que fuma, a mulher que tem problemas de saúde concomitantes, como, por exemplo, diabetes, obesidade, mulheres que têm hábitos de vida um pouco, vamos dizer assim, menos saudáveis, né? Que estão com sedentárias, com sono prejudicado ou vivendo em situações de muito estresse físico ou até mesmo emocional. Então, esses já são sinais, são sintomas, doutora, que precisam ser observados de alguma forma. Na verdade, são cuidados de saúde, de modo geral, que se a gente tiver, a gente diminui a chance do vírus do HPV persistir, que é a grande chave, é o grande segredo, né? Porque o contato com o vírus do HPV, de cada 10 de nós adultos que tivemos relações sexuais na vida, 8 tivemos contatos com os vírus. É um percentual muito alto, né? Antigamente a gente brincava e falava, só perde para a gripe, né? Talvez depois só perde para o Covid. Hoje em dia é o campeão, né? Então, realmente, ele é muito frequente. Então, não está definitivamente relacionado à promiscuidade, à sujeira, a pouco cuidado, nada disso. É muito frequente. Mas a nossa imunidade acaba eliminando o vírus na maioria das vezes. Porém, em algumas pessoas, ele pode persistir. E a persistência está muito correlacionada com isso, com fatores ligados à nossa imunidade. Como, por exemplo, o sono irregular, o estresse, né? Ou o exercício exagerado, ou a falta de exercício. Então, essas questões todas que estão permeadas na nossa vida cotidiana. Perfeito. Aí tem uma palavrinha chamada rastreamento do câncer de colo do útero, doutor. O que é isso? Em que momento que isso aparece para o paciente, por exemplo?
no momento que a gente não é paciente. Que no bom momento saber. que estamos saudáveis. Né? Conscientização, então. Isso mesmo. A prevenção e os exames de rastreamento, eles vêm quando a gente não sente nada. Nós estamos nos sentindo bem na rotina habitual e anualmente a gente deve realizar alguns exames preventivos. No caso do câncer do colo do útero, coletar um exame preventivo, seja através de um exame tradicional que a gente chama do Papa Nicolau, preventivo perfeito. convencional, ou mesmo a pesquisa do vírus do HPV, deve ser uma das medidas. Entendi. Doutora, e na prática, né? Quando a mulher precisa fazer isso? Qual a idade certa? Em que momento, efetivamente, ela precisa procurar realizar esse rastreamento? Bom, se a gente pensa que 99% das vezes o câncer do colo do útero foi causado pelo vírus do HPV, que foi contraído numa relação sexual, a gente já imagina que precisa ter tido relação sexual. Perfeito. Então, a partir do início da vida sexual, todas as mulheres, e se possível todos os homens e os meninos, devem consultar com um especialista. Porém, oficialmente, a partir dos 25 anos de idade, as mulheres começam o rastreamento na maioria dos sistemas de saúde do mundo. E, de modo geral, o último exame acaba sendo por volta dos 64. Mas se a gente for pensar que a nossa longevidade está aumentando, Exatamente. talvez a gente deva considerar estender esse período de rastreamento. Claro, imaginando que a gente vai aqui passar dos 80 anos, se Deus quiser. Então ainda não é um protocolo essa questão do rastreamento em relação ao final, efetivamente falando, doutora. Exatamente. Tendo em vista, inclusive, que a gente está vivendo mais tempo. Então a gente tem que mudar, Exatamente. talvez, esse protocolo, é isso? Exatamente. Inclusive, alguns países nórdicos, né, que tem grande longevidade, né, que a população está tendo mais longevidade, eles têm estendido tanto a mamografia quanto o exame de preventivo do colo do útero. Perfeito. E a frequência, doutora? Bem, inicialmente, como medida de saúde pública, estou falando, né? Então, você deve repetir anualmente até que você tenha 2 exames completamente normais. Depois disso, você pode passar a cada 3 anos. É um bom período, né? A gente estava, inclusive, antes aqui de iniciar o podcast, a gente falou sobre o Papa Nicolau. Porque em pesquisas eu vi, né, que tem uma informação muito curiosa, né, em relação ao ano de criação, né, doutora? Foi na década de 1940. É muito tempo para um exame ainda estar em atividade, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O que é o exame Papa Nicolau? Os tabus que estão diante dele, porque ainda existem ainda, né, doutora? Então, Johnny, é um exame muito antigo, né? Então, ele é realizado através da coleta de células. Assim, a gente passa uma escovinha e uma espátula na superfície do colo do útero, visualizando o colo do útero no exame ginecológico. E essa lâmina, inicialmente era uma lâmina, a gente espalhava numa lâmina de vidro e o especialista patologista, ele analisava no microscópio. Atualmente, métodos mais modernos, a gente coleta, nós chamamos uma base líquida, que é um líquido que acaba concentrando as células dessa superfície. Esse exame, ele depende de uma sequência de fatos para dar certo, né? Então, você já imagina que a mulher precisa estar bem, sem inflamações, infecções, sem corrimento, sem sangramento. O exame ginecológico precisa ter sido bem efetivado, bem realizado. O colo do útero tem que ser bem visto no exame. A coleta precisa ser da superfície e do canal, da parte interna do colo. O material tem que ter sido bem armazenado e o especialista que visualizou, que geralmente é um médico patologista, supervisor, com auxílio de outros profissionais, né, da área da saúde, eles precisam ter interpretado bem o exame no microscópio. Então, é um exame bem tradicional, convencional, trabalhoso e que demanda uma equipe toda e uma estrutura, uma rede, para que ele dê um resultado adequado. E ele não dá diagnóstico, ele só dá uma forte suspeita. Se ele der uma suspeita, a gente precisa voltar, né, com essa pessoa no consultório para daí sim investigar. Então, um Papa Nicolau alterado não é diagnóstico, muito menos de câncer. Isso é uma informação super importante, exatamente, né, doutora? Um Papa Nicolau alterado, ele quer dizer que você deve prosseguir o acompanhamento, mas não necessariamente é câncer. Doutora, por que existe tanto tabu, então, em relação a esse exame? O que acontece? É desconfortável, não é? Por que as pessoas têm esse tabu
relacionado a esse método preventivo? Olha, eu acho que todas as vezes que a gente precisa retirar a roupa para ser examinado, seja na mamografia, na ressonância, no consultório do ginecologista, do urologista, há um certo preconceito, né? O quê? Vou retirar minha roupa, Algo né? bem cultural, então, né, doutora? Eu acho que é muito mais cultural, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer um exame ginecológico numa paciente na Rússia. Eu estava com outros 3 colegas na sala e ela me entra sem roupa, Uau! segurando um lençol embaixo do braço. Aí eu fiquei constrangida, mas os médicos que estavam ao meu redor, tranquilos. Plenamente cultural, né? Nós, mulheres brasileiras, nós não gostamos, né, de expor nosso corpo assim, a gente acha desagradável. Em outras culturas, né, sob o ponto de vista de saúde, não tem problema. Perfeito. Posso retirar minha roupa, todos estão acostumados com isso, né? E para você ter essa ideia, eu acho que no Brasil, por exemplo, assim como nos países latinos, a gente tem um certo constrangimento, né? Aí as pessoas até comentam, mas peraí, o pessoal não anda, né, de biquíni, roupas nas mínimas. Praias, não é? Mas é outro ambiente. É uma outra situação, totalmente diferente. É embaixo do sol e não no consultório médico. Totalmente diferente, né? No consultório é um ambiente que às vezes é um pouco mais difícil, né? A gente fica se sentindo meio desconfortável, né? Em relação a esses exames, doutora, a gente falou do Papa Nicolau, mas o que tem de moderno, né? O Papa Nicolau está efetivamente com os dias contados ou não? Quais são as novidades tecnológicas de inovação relacionadas a isso? Então, o Papa Nicolau vai persistir por um bom tempo ainda, mas por conta de tudo isso que ele envolve, de ter várias etapas, de ser complexo e de depender de uma interpretação que às vezes pode ser difícil de ser feita, surgiram novas tecnologias para a gente detectar o vírus do HPV. Às vezes, até mesmo antes do HPV causar alguma alteração. Né? Até mesmo antes dele alterar o Papa Nicolau, para você ter uma ideia. Então, a gente pode detectar o vírus através de uma coleta que é parecida, feita no consultório, ou até mesmo na autocoleta. A mulher pode coletar também com alguns dispositivos que lembram ali como se fosse um absorvente interno, né? E aí com esse material, a gente faz tudo automatizado. Sob o ponto de vista da modernidade, né? Coloca na máquina, aí a máquina tenta detectar tanto o DNA humano quanto o DNA do vírus, o RNA, no caso, do vírus do HPV. Então, o vírus do HPV, como toda infecção por vírus, não tem um remédio, infelizmente, que a gente toma e mata, né? Então, enquanto a gente não descobre esse remédio que mate o HPV, a gente vai precisar tentar detectá-lo antes mesmo dele causar alguma alteração. Eu até gostaria de aproveitar essa fala da senhora para a senhora explorar um pouquinho mais sobre o HPV, né? Como que ele age efetivamente no corpo das pessoas, né? Olha só, o HPV, ele pode se alojar, entre aspas, ficar ali morando em todos os locais que a gente teve contato. Pensa, e se eu for pensar que, por exemplo, o beijo é um contato sexual, puxa vida, pode estar na boca. Então não é só interno, por exemplo, né? As pessoas às vezes acham que é só internalizado no corpo, mas pode estar na pele, talvez, é isso, doutora? Em algumas áreas, sim. Por exemplo, na vulva, na parte de fora, da parte ginecológica da mulher, na vagina, no colo do útero, no canal anal, na boca, na garganta. E você já imagina, né, que por conta dessas localizações, ele pode estar incubado, aguardando algum momento para que ele se manifeste, e após essa manifestação, que às vezes não dá sintomas, pode ser apenas uma mancha, pode ser uma alteração detectável apenas num exame de prevenção. Se a gente passa despercebido aqui, ele pode evoluir para cânceres em todas essas localizações. Entendi. Cabeça e pescoço, canal anal, intestino, parte ginecológica toda, pênis, tudo. Todos os órgãos onde a gente teve algum contato íntimo. Entendi. É um vírus que contrai, então. Podemos falar sobre isso? Sim, a gente contrai em contato íntimo. E esse contato íntimo, você já percebeu que ele é super frequente. O vírus é frequente por quê? Porque os contatos íntimos são frequentes, né? Então, a gente, em algum momento da vida da gente, pode ter tido contato com o vírus. E ele pode ficar persistindo, morando com a gente. E a chance dele ficar
com a gente, morando, aumenta quando a gente não tem hábitos saudáveis. E é um vírus, doutora, que está em homens e mulheres também ou não? Ele depende do gênero? Olha, ele não distingue o gênero, Eu acho que é não. importante esclarecer isso, né? Não é só um predicado feminino. Não é feminino, não. né? Ele pode estar entre os homens e as mulheres, e é por isso que as medidas de prevenção incluem os dois, mulheres e homens. Só que nos homens, por várias questões, é menos frequente eles manterem a persistência do vírus, eles cultivarem o vírus. Nas mulheres, em alguns órgãos, como por exemplo no colo do útero, há uma predisposição, há uma fragilidade no colo do útero, numa áreazinha de transição da parte interna do colo do útero para a parte externa, que é o local mais, vamos dizer assim, vulnerável, né, da anatomia do corpo da mulher. No caso do homem, é um pouco mais raro, mas o homem também pode ter persistência, principalmente se ele tiver esses outros fatores de vida que contribuem. E era justamente essa pergunta, então, porque a gente fala de HPV e automaticamente, por uma questão cultural, a gente lembra da mulher. Mas a senhora falou anteriormente que o HPV pode aparecer como um câncer em outros locais do corpo. Sim. Significa que o homem também pode ter algum câncer relacionado ao vírus do HPV? Sim. Por exemplo, os homens que fumam e tomam bebidas de álcool com frequência podem desenvolver, tem uma predisposição maior a desenvolverem os cânceres, os tumores de boca e garganta. Olha que interessante. Esses tumores são muito frequentemente ligados ao HPV. Se eles talvez nunca tivessem tido contato com HPV, e mesmo assim eventualmente fumassem, tomassem bebida de álcool, provavelmente nem surgiria. E esses tumores, eles são relativamente frequentes. A gente conhece personalidades, inclusive, né? Artistas, personalidades que tiveram. E são tumores ligados ao HPV, para você ter uma ideia. Entendi. E por que não é uma infecção, doutora? Ou é uma infecção? Porque a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, né? O HPV é uma infecção? Está nessa classe? Porque... ouvindo a senhora falar, já me remete a algo parecido do tipo, né? Faça os seus exames preventivos, né? Seus exames de HIV ou qualquer outro tipo de doença. O HPV entra um pouco nessa classe ou não? Olha, para você ter uma ideia, ele é transmitido através do contato íntimo, mas a gente não reforça essa ideia de infecção sexualmente transmissível, porque a maioria dessas outras, por exemplo, clamídia, gonococo, que causam outros problemas na vida da gente, eles são preveníveis pelo simples fato da gente usar preservativo muitas vezes. Só que o HPV ele é um pouquinho mais esperto do que essas outras bactérias, né? Esses outros germes. O HPV, ele transmite por outros contatos, né? Pelo beijo, pela saliva, pelo contato íntimo sexual também. Então, acaba que ele fica muito mais frequente que os outros. Outro fato é que não tem antibiótico, né, que mata o vírus, diferente da clamídia, do gonococo, dos outros germes, que a gente, quando detecta, trata com remédio e elimina. O HPV não, né? Ele persiste. Então, por isso, tem essa questão ali, né? Não acho que é um alarde, eu não acho que... A gente não chama isso no consultório, no dia a dia, de doença ou infecção sexualmente transmissível, porque não é só no sexo em si. Perfeito. Então, assim, se não é só no sexo, imagine, né? Como é que eu falo, né, para alguém que isso você pegou no sexo? Não, né? Não dá para falar isso. Não dá para saber. Eu não sei. Então não significa que quanto mais parceiro, mais chance de pegar. Não, se a Ou gente tem uma relação, se a gente for falar estatisticamente, né? Se a gente teve um parceiro único e ele só teve a gente ao longo da vida inteira, é uma coisa. Agora, se um dos dois teve mais de um, já é diferente. O percentual já aumenta aí de possibilidade, né? Já vai aumentando. Então, assim, a gente não costuma... Antigamente, na época do Dr. Papa Nicolau, a gente ficava perguntando quantos parceiros você já teve, mas hoje não nos importa. Porque pode ter sido aquele um ou o segundo, né? Infelizmente. E depois disso, nossa, tem 30 anos que a gente está junto e como é que isso surge agora, não é verdade? Que Bendito seja a ciência para nos mostrar esses resultados, né, doutora? Que não tem a ver. A gente não pode ficar com esse preconceito. Não tem nada a ver com sujeira, com promiscuidade, saiu semana passada com alguém, nada disso, né? Porque ele pode ter esse período de latência muito longo, né? De incubado, né? Por muito tempo. E fica em superfícies além do corpo humano? Na verdade,
ele fica nesses epitélios que a gente chama. Ele se incorpora dentro da célula e fica morando ali. Às vezes, nossa imunidade, que é o mais frequente, acaba matando essas células e elimina o vírus. Nosso corpo elimina. Outras vezes, infelizmente, não. Quando? Quando a nossa imunidade não está muito boa. E aí algumas mulheres comentam assim, mas peraí, você está falando do cigarro? Mas assim, eu não fumo lá, né? Excelente. Como é que vai esse negócio? Os produtos do cigarro viajam pelo corpo todo, né? E eles causam... Não ficam só na boca, doutora, é importante falar. Infelizmente, né? ou felizmente, né? Não sei. Mas eles diminuem a imunidade do nosso organismo e favorecem da transformação, né, desses locais por influência do vírus do HPV. Então, é uma combinação. É a presença do vírus, uma predisposição pessoal nossa por alguns outros fatores, sendo o cigarro talvez o mais fortemente conectado. E eu vou te falar, arrisco a dizer, inclusive outros produtos aspiráveis também, porque esse efeito ele está muito ligado à oxigenação dos tecidos. Então, tudo que você aspira, fica aspirando como de forma recreativa, diminui a oxigenação desses tecidos. Então, a gente imagina que num futuro, em breve, se as mulheres e os homens não se vacinarem direitinho, haverá uma persistência, inclusive porque as pessoas muitas vezes deixam de fumar achando que se utilizar esses outros produtos é mais seguro. E não é. E não é. E eu já aproveito essa deixa porque a senhora falou sobre vacina e talvez seja um dos principais assuntos quando a gente fala de HPV. No entanto, também tem um condicionante, né? Porque as pessoas não se vacinam, doutora. E existe vacina para HPV? A gente pode falar que realmente existe uma vacina relacionada a isso? Existe. E eu vou falar uma coisa para você, Johnny, mas vou falar para você que está agora nos ouvindo. Se você tem alguém que você ama muito, e por outro lado, você já observou a jornada difícil que uma pessoa que enfrenta um câncer pode ter, o que você ofereceria para a pessoa que você mais ama para evitar que essa pessoa desenvolva câncer? Eu tenho essa resposta para você agora. É a vacina anti-HPV. A vacina anti-HPV, ela previne pelo menos 5 tipos diferentes de câncer. E dessa forma, você vai estar protegendo as pessoas que você mais ama. A vacina anti-HPV, ela é gratuita no Sistema Público de Saúde para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Todas as crianças nessa faixa etária devem receber a vacina. Não tem que ter preconceito nenhum. Ninguém vai sair namorando ou não, deixando de namorar porque vacinou, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Não então, start para a vida sexual. Não tem, uma coisa não está correlacionada na outra. Talvez esteja correlacionada na cabeça de alguém que não sabe, que não leu sobre isso. Por falta de informação, né? Compartilha isso com outras pessoas. Por favor. Mas na cabeça dos nossos adolescentes não está. Entre os 9 e os 14 anos, elas devem ser vacinadas. Pelo menos uma dose no Brasil na atualidade. Idealmente 2 doses em vários países do mundo. Para as pessoas que passaram da faixa etária de 14 anos, há a possibilidade sim de receber a vacina em vários contextos, geralmente sob prescrição médica, até os 45 anos sob recomendação da bula da vacina, e isso é independente de você já ter tido contato sexual ou não, ou já ter tido, inclusive, lesões HPV induzidas, né? Ou não. Por quê? Porque quando você já teve o HPV e se vacina com a vacina anti-HPV, você pode evitar novos subtipos de vírus ou até mesmo você pode evitar a volta do vírus que você já tratou. Olha que então, interessante. não tem tempo ruim. Se você vacinar, só tem pra bom. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, doutora, porque é muito curioso, né? O corpo, ele dá sinal, porque mais, digamos assim, mais visíveis do HPV? Não, na maioria das vezes não. Os HPVs de alto risco, na maioria das vezes, têm alterações que são muito pouco perceptíveis. Porém, há vírus, subtipos, porque existem mais de 100, sabe? Tipos diferentes. É muita coisa, são né? muitos. Mas existem alguns subtipos que estão relacionados a verrugas.
tanto algumas verrugas, inclusive algumas verrugas que dão assim no dedinho das crianças, assim, podem ser HPV induzidas, pra você ter uma ideia. E não tem nada a ver com vida sexual, né, pessoal? É, na verdade, pelo contato. Ela pegou com alguém, né, de alguém que tinha as verruguinhas. E aí essas verruguinhas, elas não provocam câncer. Elas são visíveis, detectáveis. Muitas podem ser relacionadas ao vírus do HPV, mas não causam câncer. Infelizmente, os vírus de alto risco que a gente chama, que podem gerar essas alterações, são mais silenciosos. Não fazem esse alarde, não aparece a verruguinha, sabe? Entendi. E aí a gente acaba não vendo a alteração. Por isso que a gente precisa consultar com o especialista, realizar os exames de prevenção, né? Porque o especialista tem algumas ferramentas que ele utiliza para conseguir visualizar alterações. Que legal. E só para a gente reforçar, doutora, a gente pode falar então que a vacina contra o HPV é uma vacina contra o câncer? Sim, a vacina anti-HPV é uma vacina anti-câncer. Deve ser prioridade na vida de toda a família, né? Na rotina de toda a família. Que legal. Doutor, é o seguinte, né? Existem algumas falas relacionadas a alguns testes que a mulher pode fazer em casa. Inclusive, a senhora já iniciou esse assunto relacionado para a detecção, né, do HPV. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Porque existe o tabu que a gente comentou e aí a senhora trouxe uma informação que é super importante. As mulheres podem fazer essa coleta em casa. De que forma? Como acontece? Existem alguns kits, alguns produtinhos que a gente pode utilizar que lembram, se assemelham ali a um absorvente interno, basicamente. E aí a gente pode realizar essa coleta em casa, colocar num frasco adequado, que já vem no kit, e encaminhar para processamento. Esse tipo de coleta é feito em vários países desenvolvidos e também em locais de acesso difícil. Por exemplo, é difícil chegar na região ribeirinha da Amazônia. Para essas pessoas, para essas mulheres, a autocoleta é uma alternativa que pode ser muito interessante. Foi estudada já nessas regiões e pode ser uma das saídas para isso. Interessante até porque nós estamos no estado do Paraná e o teste do HPV que será implementado no SUS veio do Paraná. Olha que legal. Né? Ele foi desenvolvido em parceria com a Fiocruz e ele deve estar sendo implementado a partir desse ano no sistema público de saúde. Gratuitamente. Gratuitamente. Gradativamente, ele deve substituir o Papa Nicolau no sistema público, porque isso vai reduzir os custos a médio e longo prazo, porque a partir de um teste de HPV negativo, se eu não tenho vírus detectável, a chance de eu desenvolver alguma alteração nos próximos 5 anos está próxima a zero. Então, eu posso ampliar de 3 anos para 5 anos para aquelas mulheres que tiverem testes negativos. Doutora, em relação ao câncer do colo de útero, né, existe algo relacionado ao diagnóstico precoce. Quais são as chances efetivas de cura? As chances são altas em vários cenários. Desde a doença inicial até quando ela, inclusive, ela já não está tão inicial, infelizmente. Claro que a chance vai diminuindo, né? Da gente resolver conforme a doença vai avançando. Agora, se eu detectar uma alteração antes mesmo dela ser câncer, quando eu detectar apenas a alteração causada pelo vírus do HPV, a chance é altíssima, próxima a 100%. Alguns países estão próximos da eliminação do câncer do colo do útero, como, por exemplo, a Austrália. E isso é resultado da combinação da vacinação efetiva, da coleta do teste do HPV e, quando há lesões, do tratamento das alterações antes mesmo do câncer surgir. Imagine, a gente previne pelo menos de 3 formas diferentes. Agora, se infelizmente não houve oportunidades, nem de vacina, nem de exames de prevenção nessa fase, e muito menos de tratamento dessas alterações antes delas se tornarem câncer, aí, nos estágios mais iniciais do câncer do colo, existem vários recursos de tratamento. A maioria está relacionada a algum tipo de procedimento, algum tipo de cirurgia, desde uma um pouquinho menor até um pouco maior. Mas as taxas de cura ainda são muito altas, beiram 95%, 98%. Agora, quando a alteração começa a sair do colo do útero, e é uma tendência, se a gente não faz nada, se a gente, né, não trata, não faz diagnóstico, há uma tendência, com o passar dos meses a anos, dessa alteração sair do colo do útero e passar para algumas outras localizações.
Nesse caso, a gente precisa lançar mão de novos tratamentos e de tratamentos que a gente chama combinados, que podem incluir cirurgia também, mas que muitas vezes incluem outras tecnologias, como, por exemplo, radioterapia, que é como se fosse um raio-x assim forte no local, e medicamentos. E dentro dos medicamentos, uma nova gama de medicamentos surgiu nesses últimos anos. Então, a gente tem uma grande gama de possibilidades, desde o início até quando está um pouco mais avançado. Só que, é claro, quando está bem no início, é bem mais simples e bem menos complicado. Quanto mais avançado fica, mais cheio de recursos a gente precisa, né? Muito mais recursos tecnológicos para conseguir tratar com essa intenção de resolver o problema. E é até importante a gente reforçar isso, né, doutora? Porque, assim, em que estágio os pacientes hoje chegam nos consultórios, né? Então, veja, no sistema de saúde, de modo geral, como um todo no Brasil, são detectados em média 17 a 18 mil novos casos a cada ano. São vários, são muitos, né? Infelizmente. Desses do sistema público, em média, 60 até 75% estão em estágios mais avançados. É uma informação super importante. Infelizmente, Ou seja, passou batido, né? Por algum motivo, essa mulher ou falhou de realizar os exames de prevenção, ou ela executou e não foi diagnosticada. Então, assim, a gente teve alguma falha que fez com que ela detectasse, recebesse o diagnóstico num estágio mais avançado. Na região sul e sudeste, nas duas regiões sul e sudeste do Brasil, de modo geral, há áreas de maior proteção. Estamos numa delas, que é Curitiba, né? Curitiba e região é o inverso. A maioria dos casos detectados na nossa região são iniciais, 70% a 80%. Olha que interessante. Uma população mais consciente, talvez, doutora? E de melhor acesso. Quanto maior o acesso ao sistema de saúde, assim, realmente a gente posterga, né? A gente pode prolongar esse tempo, encurtar o tempo que você trata e prolongar esse tempo após os tratamentos. Então, eu acho que a gente fica mais eficiente como um todo. O importante é que as mulheres saibam que precisam realizar a prevenção e, se houver alteração, que elas devem prosseguir. Elas não devem desaparecer, né? Nossa, tá alterado dela, some, não pode, né? Se estiver alterado, ela precisa prosseguir, porque daí a gente previne, trata e resolve. E na nossa região aqui a gente resolve, ainda bem. Legal. E eu queria puxar um desafio rápido aqui. A gente falou sobre tabu, falou sobre diagnóstico, falou sobre vacina, mas qual é o papel do homem, qual é o papel da família nisso tudo, doutora? O homem precisa reforçar que a mulher, a sua companheira, a pessoa que está do seu lado todos os dias, precisa guardar um espaço na sua rotina para o autocuidado. Então, ele precisa relembrá-la muitas vezes, porque as mulheres da atualidade querem fazer tudo 100% do tempo. Se o dia tivesse 30 horas, elas ficariam acordadas e fariam coisas 30 horas no dia. E os homens precisam recordar suas mulheres, as mulheres da sua vida, que elas precisam se cuidar. E isso inclui as crianças, meninas e meninos, a partir da ideia da vacinação. E depois, na sua vida adulta, jovem adulta e adulta, que ela tenha esse espaço e a sua voz, para que possa bater o pé firme e ter o direito aos seus exames preventivos, mas também ao seu autocuidado. Comer direitinho, fazer xixi, tomar líquido, né? Dormir direito, reduzir o estresse, ter seus momentos de desestressar. Quando o homem compartilha as atividades com a mulher em casa e na sociedade como um todo, e ele é empático com esse papel, ele não imagina o quanto ele está dando de exemplo para as novas gerações, principalmente para os seus filhos, né? Esse exemplo, ele é poderoso. Ele fará com que a humanidade toda se torne muito melhor a partir de agora. E, se Deus quiser, nesse futuro,
não haverá câncer de colo uterino. Nós somos todos corresponsáveis, então, né, doutora? Totalmente. Eu acho que seria essa a palavra, né? Totalmente. Bom, doutora, a gente está indo quase para o final, mas eu tenho 2 perguntas que eu acho que são tão importantes de fazer. Eu acho que a senhora é uma pessoa super estudiosa, eu sei que sempre está envolvida aí nos congressos, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente em relação aos avanços da ciência relacionado ao câncer do colo de útero, né? O que mais a senhora tem instigado aí nesses estudos, nessas pesquisas, né? Nesses congressos que a senhora tem participado? O que tem vindo de novo para a gente? Olha, muitas novidades. Os tratamentos, eles estão ficando cada vez mais direcionados, personalizados para cada mulher. Isso é muito bonito de se observar. Previamente, quando me graduei há 25 anos, alguns aninhos, alguns aninhos atrás, era um pacote para todo mundo, né? Hoje não, hoje os exames de imagem estão melhores, a escolha do tratamento é melhor, nós podemos preservar a fertilidade, nós podemos melhorar a qualidade de vida, nós podemos ressignificar todo esse contexto da doença para a nova vida da mulher após o tratamento, e ela pode sim ter toda a sua vida plena após o tratamento. A cirurgia evoluiu, se tornou mais precisa, mais moderna, nós temos novas tecnologias, laparoscopia, cirurgia robótica, pesquisa de linfonodo sentinela, que é algo super assim, que muitas mulheres leem por ali, né, porque a gente tem uns linfonodos, sabe, umas ínguas no corpo inteiro, assim, e ali perto do colo do útero também tem, e a gente detecta com uma forma mais moderna, né, o primeiro para onde a doença poderia ir, e aí a gente analisa isso aqui, e aí a gente pode modificar os tratamentos a partir dessa informação. E adicionalmente, olha só, as técnicas de radioterapia, de medicamentos, evoluíram muito na última década. Menos efeitos colaterais, menos efeitos indesejáveis, maiores taxas de cura. E, finalmente, para aquelas mulheres que têm uma doença mais avançada ou que volta, que infelizmente pode acontecer, principalmente quanto mais avançado, maior o risco disso acontecer, há novas medicações que têm sido estudadas nesse contexto e que mudaram totalmente o futuro dessas mulheres, né? Vamos dizer assim, que tem maior risco, que previamente, antigamente, não tinham muitas outras possibilidades. Então, hoje, as pessoas me perguntam, por que eu sou oncologista? Mas como assim? Você sorri tanto? Claro que eu sorrio, né? Eu sorrio bastante. Ainda bem que existe, né, oncologia, né, Não, doutora? eu sorrio bastante, porque as nossas histórias são maravilhosas, né? Nossas mulheres têm seus filhos, têm sua vida plena, né? A gente preserva. O câncer do colo não tem influência hormonal, a gente pode repor os hormônios se for necessário, né? Na mulher que é jovem, que precisa. Nós podemos preservar esse lado materno dela, a gente pode manter a qualidade de vida, oferecer tudo que há de mais moderno. E no Brasil temos cirurgiões de excelência, temos radio-oncologistas de excelência, radiologistas que são referências no mundo todo, e também os nossos clínicos, né? Que fazem o tratamento com as medicações. Mas não são só apenas os médicos, sabe? Deixa eu te falar que dentro desse grupo, dessa junta, que antigamente falava junta médica, existem vários outros profissionais que nos apoiam nessa jornada. Uma visão integrada, então. Muito. E é muito bom da gente poder oferecer tudo isso quando a gente avalia uma mulher que está passando por esse momento difícil, né? E nós temos isso no IOP, doutora? Temos. Que legal. Que bom saber disso. Graças a Deus. O tempo passou e a gente nem viu, né, doutora? Eu acho que vale reforçar isso. Foi um bate-papo super agradável. Eu agradeço a presença da senhora aqui, mas eu gostaria de deixar o microfone aberto para uma palavra final, né, de conscientização, depois dessas palavras que a gente falou aqui, desses assuntos que a gente trouxe para o nosso público. Bem, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, Johnny. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar num serviço de ponta, onde nós entendemos que você, mulher, pode sim ter voz e ter uma atividade, uma proatividade no seu autocuidado. Capriche na rotina dos seus exames preventivos, aconselhe todas as mulheres ao seu redor a se vacinarem se ainda não o fizeram, todas as meninas e meninos dos 9 aos 14 anos e as outras pessoas, se for esse o caso. Inclua na sua rotina hábitos saudáveis de vida, que incluem exercício regular, dieta equilibrada, evitar a obesidade, dormir bem e evitar situações de muito estresse desnecessário, né? Com medidas de controle de estresse. Dessa forma, se algum dia você teve contato com o vírus do HPV, haverá uma chance maior de você eliminá-lo e a gente vai prevenir com esse conjunto de fatores
algumas histórias que podem ser um pouco mais difíceis. Então, cuide-se bem. Muito obrigada, Johnny, pela oportunidade. Imagina, doutora, foi um prazer receber a senhora aqui. Foi um bate-papo muito agradável. Obrigado, viu? Obrigada, Johnny. Mesmo com tantos avanços na medicina, o câncer do colo do útero ainda é uma realidade que afeta milhares de mulheres todos os anos. E o mais difícil é saber que, na maioria dos casos, ele poderia ser evitado, com prevenção, informação e cuidado contínuo. Bom, por isso, falar sobre esse assunto é tão necessário, especialmente com quem ainda não se vê nesse lugar de risco. Cuidar da saúde é um ato de atenção, de carinho e também de escolha. E se esse episódio te ajudou a entender melhor o tema, compartilhe com alguém que você conhece. E se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, avalie o episódio e ative o sininho. Isso ajuda a levar essa conversa ainda mais longe. Acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas redes sociais. A cada episódio a gente traz informação de qualidade com um olhar humano, acessível e acolhedor. E a gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, tudo começa com a informação e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!